Oi pessoal, pais e irmãos, eu fiquei preocupado porque nós não conseguimos passar a mensagem certa, exata, né? Então eu vou gravar e aí você consegue assistir com calma na tua casa. Perdão, né? Primeiramente perdão por isso, mas nós vamos estar acertando e vamos conseguir fazer de forma correta nas próximas vezes. O texto está em Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao 56. E no capítulo 27 nós vemos a narrativa da crucificação de Cristo, né? Vários evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, todos, eles narram a crucificação de Cristo, mas eles acrescentam uma ou outra coisa que é importante para compreendermos todo o processo e o ato, né? E a pergunta é, quem é Jesus, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para as nossas vidas, né? Todos nós sabemos que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Todos nós temos essa compreensão porque aprendemos de alguma forma, entendemos ela de alguma maneira. Mas o entendimento que nós temos é um entendimento limitado, é um entendimento natural de um homem que vive segundo a sua própria natureza, os seus conhecimentos, aquilo que você é. E o que implica? Qual que é o problema disso? O problema é que nós nunca compreendemos Jesus da forma como ele deve ser compreendido. Porque a partir do momento em que eu compreendo Jesus da forma como ele deve ser compreendido, então eu percebo o quão pecador eu sou, eu percebo o quão falho eu sou, eu percebo o quanto eu estou distante de Deus, o quanto eu estou distante dessa verdade, e isso gera em mim uma aflição, e essa aflição atrai a presença de Deus para a minha vida. E aí, essa crucificação, ela foi acompanhada por várias pessoas, né? Quantas vezes eu já orei dizendo ao Senhor, Deus, eu gostaria de ter visto a crucificação, eu gostaria de sentir o que eles sentiram, porque talvez eu seria uma pessoa mais conhecedora da tua palavra, né? Mas as pessoas que estavam ali não tiveram, e elas presenciaram e não tiveram nenhuma expressão diferente da que nós temos hoje. Porque todas elas enxergaram Jesus sobre um ângulo limitado das suas vidas, né? Como eu disse, nós julgamos segundo a nossa carne, né? Está lá em João 8,15. Julgamos segundo a nossa carne. E por julgarmos segundo a nossa carne, nós temos uma compreensão limitada. E aí eu comecei fazendo uma referência de todas as pessoas que estavam na crucificação. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Olha, havia um homem chamado, de um lugar chamado Cireneu, haviam os soldados, havia dois bandidos, né, eles chamam de salteador, né, um que ficou à direita, outro que ficou à esquerda. Tinha uma parte do povo que se comportava de uma forma, tinha uma outra parte do povo que se comportava de outra forma, os príncipes e os sacerdotes, os escribas, o centurião, as mulheres que serviam a Jesus, Pilatos, João, o discípulo que Jesus amava, Maria, né? Então todos eles estavam ali participando de alguma forma dessa crucificação. E como eles reagiram, né? Então eu comecei falando sobre Cireneu, né? Cireneu, ele é constrangido, né? Ele é forçado, compelido vem do inglês, né? Compelled, né? Você é compelido, você é forçado a fazer. Às vezes temos essa visão de Cristo, né? Não é uma coisa que queremos estar, não é uma coisa que queremos amá-lo, mas me é conveniente às vezes, então eu sou obrigado a fazer, né? Eu sou obrigado a ir na igreja, eu sou obrigado a falar de Jesus, eu sou obrigado a ter uma pauta de cristianismo na minha casa, né? Mas não é uma coisa que eu queria, não era o lugar que eu gostaria de estar, né? Também tem os soldados, né? Os soldados, ele tinha uma visão sobre, a partir do ponto de vista do seu soldo, né? Eles estavam trabalhando ali, eles chicotearam, eles jogaram sortes, cumpriram as profecias, eles cumpriram as profecias, mas eles faziam aquilo não porque eles queriam cumprir a palavra de Deus, mas porque eles estavam trabalhando. Às vezes o religioso, ele faz coisas não porque ele teve uma revelação, mas porque é assim que as coisas são feitas, é assim que se espera que as coisas são feitas, né? Aí você tem os bandidos, né? E é interessante dos bandidos à direita e à esquerda, porque um sabe exatamente quem ele é e sabia exatamente que ele estava ali porque cometeu um crime, né? Então ele se sentia constrangido por estar com Jesus, né? Sentia, eu não posso estar com o Senhor é um Deus, o Senhor é maravilhoso, eu mereço, mas o Senhor não, né? Tanto é que Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o outro, ele se compara a Jesus. Ele trata Jesus como bandido, ó. Se você está aqui porque alguma coisa você fez, né? E muitos de nós tratamos Jesus pela nossa humanidade, né? Eu me lembro de artistas falando, o cara lá de cima,
Nós olhamos a Deus, olhamos Jesus pela sua humanidade, pela sua carne, né? Ele foi tão homem quanto nós, ele gostou, ele amou as mulheres como eu amei, como nós vimos recentemente fazendo em programas, fazendo em filmes, dando essa conotação que Jesus poderia ser qualquer coisa, né? E até quando confrontaram o produtor do filme, ele disse assim, eu te garanto que Jesus nem está ligando para o que eu estou fazendo, né? Porque nós tratamos ele de forma muito humana, como se fosse um de nós, como se fosse alguém, ser humano que come, sobe, desce, e nos esquecemos que ele foi sim como um de nós, mas ele é Deus. Ele tem uma santidade, ele tem uma grandeza, né? Porque nos falta essa revelação, né? E aí temos uma parte do povo que fala que maneava a cabeça, balançava a cabeça, dizendo, olha, né? Esse daí era o que ressuscitou, né? Esse aí é o que vai ressuscitar, esse é o que curou, cadê ele aí, ó? Nossa, olha aí, deu em nada esse homem, né? E já tinha uma parte do povo que batia no peito, que tentava rasgar suas roupas, porque tanto um quanto o outro tratava Jesus da forma como eles enxergavam, né? Os príncipes escarneciam, né? Quantas pessoas zombam do Senhor Jesus, tiram barato, não leva nada a sério, trata Jesus como se fosse uma coisa qualquer, não dá uma seriedade, né? Ou como os escribas que conheciam a lei e procuravam em Jesus uma falha, né? Procuravam em Jesus alguma coisa, quando muitas vezes nós dizemos, estamos chateados com Jesus, estamos cansados de Jesus, né? Por fim, nós temos ali Pilatos, que inicialmente lava as mãos, mas é ele quem escreve o rei dos judeus, né? Muitos de nós dizemos, olha, Deus sabe que eu não fiz nada de errado, né? Mas eu valido, eu sou criminoso por comissão, né? Por omissão, né? Todos eles ali, de uma certa forma, viam a Jesus de forma limitada. Eles viam Jesus segundo a sua carnalidade, eles viam Jesus segundo a sua limitação de homem, sua limitação de mulher, porque faltava para eles uma revelação no Espírito. E todos eles, de uma certa forma, né, como eu disse também, lá em Mateus, como está escrito aqui, Mateus 17:17 e Mateus 16:4, né? Tanto um quanto o outro diz assim, Jesus, nos mostre, né, nos fale algo mais, nos revele algo mais. E aí Jesus fala, né, uma geração incrédula e perversa me chama, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, né? Quer dizer, Jesus ele trata todos eles que estavam ali, todos eles com essa classificação, né? Alguém que não acreditava nele, ou que acreditava em partes, alguém que era perverso em suas atitudes, né? Como os escribas, os sacerdotes, que tinham inveja de Jesus e por isso estavam consentindo com a morte dele, ou uma geração adúltera ou má, como o povo mesmo, né? Que o mesmo povo que recebia os sinais, as curas, as libertações, era o mesmo que estava ali zombando, balançando a cabeça, desacreditando de Jesus, né? O que nós vemos de tudo isso? Nós vemos que falta uma revelação pelo próprio Espírito Santo. E aí eu trago o texto, né, de 1 Coríntios, dizendo, mas Deus nos revelou, né, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se nós começarmos a buscar ao Senhor e começarmos a dizer, Senhor, revela-te a minha vida, né? Eu quero ter uma revelação, como Rhys Howell, como eu comecei falando, pediu, eu quero ter uma revelação, o Espírito me traz, então, todo o entendimento do alto, e eu passo a ver Jesus como os anjos veem. Eu passo a compreender Jesus como ele verdadeiramente é. E nesse momento em que eu tenho tudo isso, eu compreendo o papel desse momento da minha vida. O meu papel é me lançar diante dos pés do Senhor e dizer, Deus, eu sei que tu és santo, eu sei que tu és misericordioso, eu sei que tu és amoroso, eu sei que tu és todas estas coisas e que eu não mereço nada disso, mas mesmo sem merecer, o teu amor foi lançado à minha vida, foi jogado para a minha vida. Então, nesse momento em que eu percebo essas coisas, eu me jogo ao chão, eu me quebranto. É exatamente esse o ponto que eu estava falando. A igreja precisa encontrar essa revelação. Porque muitos de nós estamos tratando esse período como uma visão que temos de Jesus, como, vamos esperar e assim será, né? Mas, né? Quando temos uma revelação no Espírito e essa revelação, ela se mostra a nós de forma gloriosa,
como os anjos reconhecem. Então há em nós um quebrantamento tão genuíno, tão verdadeiro, que muda completamente as nossas vidas, muda completamente o que somos, muda completamente aquilo que vivemos. E passamos então a não olhar a crucificação como algo simples, mas como algo que tem uma expressão e uma profundidade tão grande que eu preciso mudar a minha vida para poder continuar fazendo parte desse plano de salvação. A salvação, ela chega até nós como uma novidade, não como algo que nós encontramos em prateleira, mas como uma novidade de vida, que não havia em nossas vidas, que não havia em nossos corações. Então, quando nós olhamos esse momento, quando olhamos a estarmos em nossas casas, quando olhamos tudo isso, nós temos que pensar, Deus, o quanto eu realmente conheço de Ti, o quanto você conhece do Senhor, o quanto você sabe, o quanto que Ele é Deus para a tua vida, quem é Jesus para a sua vida. Talvez Ele seja alguém que morreu, alguém que ressuscitou, alguém que fez sinais, alguém que fez cura, alguém que é amoroso, mas Ele não é apenas isso. Ele é o Deus, Ele é o Rei da glória. Ele tem uma revelação muito maior. Ele tem sobre ele a natureza de amor, ele tem sobre ele a misericórdia, ele tem sobre ele a paciência, o cuidado, o zelo, que nos torna vivos, que nos traz um corpo vivificante, uma vida ativa e vivificante. Tudo isso Jesus ele tem para as nossas vidas, mas isso só me é acessível quando eu tenho uma revelação do Espírito. Não adianta eu falar, eu posso falar aqui 15, 20, 30, 50 minutos, 24 horas direto. Se não há uma revelação do Espírito em minha vida, nada disso tem sentido, né? Então eu preciso buscar, né? O mundo fala, eu preciso ter amor, né? Mas o que adianta ter amor se eu não entender o que é amor? Né? Se eu não entender, e o amor eu só vou conseguir entender no amor quando eu conheço Jesus, porque Jesus é amor. Então, quando todas essas coisas nos são reveladas, nós mudamos, nós somos transformados, nós permitimos que o Senhor ele trabalhe em nossas vidas. Era isso que eu queria dizer na nossa reunião que não deu certo. E era isso que eu queria falar, né? Que o Senhor nos traga uma revelação de sua vida e que eu não tenha uma visão limitada de Jesus, que eu não tenha uma visão humana, que eu não tenha uma visão carnal, que eu não tenha uma visão temporal, circunstancial, conveniente, mas que eu tenha uma visão de Jesus de uma forma tão profunda, tão arraigada, que eu possa correr e dizer, Senhor, eu não sairei daqui, eu não fugirei, porque não tem para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens tudo aquilo que eu busco para a minha vida, tudo que eu tenho orado, tudo aquilo que eu tenho, que os meus olhos têm contemplado, tudo isso cai por terra, porque Tu tens as respostas para todas as perguntas e indagações da minha vida. Amém? Então tá. Era essa a palavra que eu queria pregar. Nos vemos amanhã, ou durante a semana. Vocês têm o calendário de cultos. E acessem lá a página da igreja, Missão Cristã em São Paulo. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. A paz.